CD 1. Cuidado com as empresas que exigem roupas novas. Henri David Thoreau, Walden, 1854. 1. O sinal não tinha nem mesmo, oficialmente, se tornado verde no cruzamento da Rua 17 com a Broadway, e um exército de táxis arrogantes rugiu passando pelo minúsculo calhambeque que eu tentava navegar pelas ruas da cidade. Embreagem, mudança, do ponto morto para a primeira, ou da primeira para a segunda? Soltar a embreagem, eu repetia mentalmente, vezes e vezes seguidas, o mantra que oferecia pouco conforto e até mesmo menos orientação no meio do tráfego estridente do meio-dia. O carrinho deu solavancos furiosos, 2 vezes, antes de cambalear à frente no cruzamento. Meu coração dava cambalhotas no peito. Sem aviso, o cambaleio se estabilizou e comecei a ganhar velocidade. Muita velocidade. Olhei de relance para baixo só para confirmar, visualmente, que estava apenas na segunda, mas a traseira de um táxi se assomou tão imensa no para-brisa que não me restou outra alternativa a não ser pisar fundo no freio, com tanta força que o meu salto quebrou. Merda! Mais um par de sapatos de $700, sacrificado à minha completa e definitiva falta de elegância sob pressão. Esse foi o meu 3º acidente desse tipo no mês. Foi quase um alívio quando o carro morreu. Obviamente me esqueci de pisar na embreagem quando tentava frear para salvar a minha vida. Tive alguns segundos pacíficos, se não pensarmos nas buzinadas iradas e nas diversas formas da palavra porra sendo berradas para mim de todas as direções, para tirar meus sapatos Manolo Blahnik e jogá-los no assento do carona. Não havia onde enxugar as mãos suadas, exceto a calça de camurça Gucci que abraçava com tal força minhas coxas e quadris que começaram a pinicar assim que fechei o último botão. Meus dedos deixaram riscas úmidas na camurça maleável que envolvia o alto das minhas, agora entorpecidas, coxas. Tentar dirigir esse conversível de $84 mil de câmbio manual pelas ruas atravancadas do centro na hora do almoço exigia, com urgência, que eu fumasse um cigarro. Ei, dona, anda, porra! Gritou um motorista moreno, cujo cabelo do peito ameaçava cobrir a camiseta mamãe sou forte que ele usava. Tá pensando o quê? Que isto é a porra de uma autoescola? Sai da frente, porra! Levantei uma mão trêmula para lhe mostrar o dedo, e depois me ative ao que havia me proposto, fazer a nicotina correr por minhas veias o mais rapidamente possível. Minhas mãos ficaram de novo molhadas de suor, o que ficou evidenciado pelos fósforos que teimavam em escorregar para o chão. O sinal ficou verde assim que consegui encostar o fogo na ponta do cigarro, e fui obrigado a deixá-lo pendendo entre os lábios, enquanto negociava a complexidade de embreagem, mudança, ponto morto para a primeira ou primeira para a segunda, soltar a embreagem, a fumaça ondulando para dentro e para fora da minha boca a cada respiração. Foram mais 3 quadras, até o carro se mover suave o bastante para que eu pegasse o cigarro, mas era tarde demais. A cinza acumulada tinha encontrado seu caminho diretamente para a mancha de suor em minha calça. Extraordinário. Mas antes que eu tivesse tempo de considerar que, incluindo o par de manolos, eu havia arruinado $3.100 de mercadorias em 3 minutos, meu celular ganhou alto. E como se a própria essência da vida não valesse grande coisa nesse momento particular, o identificador de chamadas confirmou o que eu mais temia. Era ela. Miranda Priestley, minha chefe. Andrea! Andrea! Pode me ouvir, Andrea? Trinou ela no momento em que eu abria o meu Motorola, uma proeza nada desprezível, já que meus pés, descalços, e mãos estavam pelejando com várias obrigações. Apoiei o telefone entre a orelha e o ombro e joguei o cigarro pela janela, não atingindo o mensageiro de bicicleta por um triz. Ele gritou uns vai se foder nada originais antes de seguir em zigue-zague. Sim, Miranda. Oi, posso escutá-la perfeitamente. Andrea, onde está o meu carro? Já o deixou na garagem? Graças a Deus o sinal à minha frente ficou vermelho e parecia que seria dos demorados. O carro deu um solavanco e parou sem bater em nada nem ninguém, e eu suspirei aliviada. Estou no carro neste exato instante, Miranda, e devo chegar à garagem em alguns minutos.
Imaginei que ela estava preocupada com que tudo estivesse correndo bem, de modo que a tranquilizei, dizendo que não havia problemas e que nós dois deveríamos chegar logo e em perfeito estado. Não importa, disse ela bruscamente, interrompendo-me no meio da frase. Preciso que você pegue Madeleine e a deixe no apartamento antes de voltar ao escritório. Clique. O telefone ficou mudo. Olhei para ele durante alguns instantes, antes de me dar conta de que ela tinha desligado, porque já havia fornecido todos os detalhes que eu poderia esperar receber. Madeleine. Quem raios era Madeleine? Onde ela estava nesse momento? Sabia que eu iria pegá-la? Por que ela estava voltando ao apartamento de Miranda? E por quê? Pelo amor de Deus! Considerando-se que Miranda tinha motorista, governanta e babá em horário integral, tinha de ser eu a fazer isso. Lembrando-me de que, em Nova York, era ilegal falar em celular enquanto se dirigia, e pensando que a última coisa de que eu precisava nesse momento era ser parada pela polícia, estacionei na faixa de ônibus e liguei o sinal do pisca-alerta. Inspirar, expirar, treinei, lembrando até mesmo de puxar o freio de mão antes de tirar o pé do freio. Havia anos eu não dirigia um carro de câmbio manual. Há 5 anos, na verdade, desde que um namorado ofereceu seu carro para algumas aulas em que fui, decididamente, reprovada. Mas parece que Miranda não levou isso em consideração quando me chamou à sua sala 1h30 antes. Andrea, é preciso pegar meu carro e levá-lo à garagem. Trate disso imediatamente, já que precisaremos dele para ir a Hamptons hoje à noite. Isso é tudo. Fiquei ali, presa no tapete em frente à sua mesa imponente, mas ela já havia eliminado completamente a minha presença. Ou foi o que achei. Isso é tudo, Andrea. Providencie agora mesmo, acrescentou ela, ainda sem erguer os olhos. Ah, claro, Miranda. Pensei enquanto me afastava, tentando imaginar o primeiro passo na tarefa que, certamente, apresentaria 1 milhão de ciladas pelo caminho. O primeiro era descobrir onde o carro estava. O mais provável é que estivesse sendo consertado na concessionária, mas poderia, é claro, estar em uma de 1 milhão de oficinas em qualquer um dos 5 distritos de Nova York. Ou quem sabe, ela o tinha emprestado a uma amiga, e agora ocupava uma vaga cara em uma garagem de serviços completos na Park Avenue. É claro, havia sempre a chance de ela estar se referindo a um carro novo, marca desconhecida, que tinha comprado recentemente e que ainda não tinha sido entregue em casa pela concessionária. Desconhecida. Eu tinha muito trabalho a fazer. Comecei ligando para a babá de Miranda, mas caiu na caixa postal de seu celular. A governanta foi a segunda da lista, e pela primeira vez, de grande ajuda, conseguiu me dizer que o carro não era a zero, e sim um carro esporte conversível, na cor verde de carro de corrida britânico, e que geralmente ficava estacionado em uma garagem na quadra de Miranda, mas ela não fazia ideia da marca ou de onde estaria. A próxima da lista era a assistente do marido de Miranda, que me informou que, até onde ela sabia, o casal possuía um Lincoln Navigator preto último modelo e um Porsche verde pequeno. Ótimo! Tive a primeira pista. Um telefonema rápido à concessionária Porsche na 11ª Avenida revelou que sim, tinham acabado de retocar a tinta e instalar o novo som em um Carrera 4 cabriolé verde para uma senhora Miranda Priestley. Parada ganha. Chamei uma limusine para me levar à concessionária, onde entreguei um bilhete, em que forjei a assinatura de Miranda, instruindo-os a me liberarem o carro. Ninguém pareceu se preocupar a mínima em saber se eu tinha alguma relação com essa mulher, ou que um estranho tivesse entrado ali e pedido o porte de outra pessoa. Jogaram-me as chaves e só riram quando pedi que o manobrassem para fora, porque eu não estava segura de dar marcha ré em um carro com câmbio manual. Levei meia hora para percorrer 10 quadras, e ainda não sabia onde ou como virar, de modo que segui em frente, em direção ao estacionamento na quadra de Miranda que a sua empregada tinha descrito. As chances de conseguir chegar à rua 76 com a quinta, sem me machucar gravemente, ou o carro, ou um ciclista, ou um pedestre, ou outro veículo, eram inexistentes, e essa nova chamada não contribuiu em nada para acalmar meus nervos. Mais uma vez fiz a série de ligações, mas agora a babá de Miranda atendeu no segundo toque. Cara, oi, sou eu. Oi, o que houve? Está na rua? Tem muito barulho. Sim, pode-se dizer que sim.
Tive de pegar o Porsche de Miranda na concessionária, só que não sei dirigir carro com câmbio manual. E agora, ela ligou e quer que eu pegue alguém chamado Madeleine e a leve para o apartamento. Quem diabos é Madeleine e onde pode estar? Cara riu durante o que me pareceu 10 minutos antes de responder. Madeleine é uma cadela bulldog francesa e está no veterinário. Foi esterilizada. Eu deveria buscá-la, mas Miranda acabou de ligar e me mandar pegar as gêmeas mais cedo na escola, para que todos possam ir a Hamptons. Tá brincando? Tenho de pegar uma maldita cadela com este Porsche, sem bater? Isso nunca vai acontecer. Ela está no East Side Animal Hospital, na rua 52, entre a primeira e a segunda. Desculpe, Andy, mas tenho que buscar as meninas agora, mas ligue se houver algo que eu possa fazer. Manobrar a besta verde, cidade acima, consumiu minha última reserva de concentração, e quando cheguei à segunda avenida, a tensão me deixou descompensada. Não é possível que aconteça algo pior do que isso. Pensei quando outro táxi ficou a meio milímetro do para-choque traseiro. Uma moça em qualquer parte do carro me faria perder o emprego, o que era óbvio, mas também podia custar a minha vida. Como não havia, evidentemente, lugar para estacionar, permitido ou não, no meio do dia, liguei para a clínica veterinária e pedi que trouxessem Madeleine. Uma mulher prestativa surgiu alguns minutos depois. Justo a tempo de eu atender a outra chamada de Miranda, essa perguntando por que eu ainda não tinha chegado ao escritório, com uma cadelinha choramingando, fungando. A mulher me mostrou a barriga costurada de Madeleine e disse para eu dirigir com muito, muito cuidado, porque a cadela estava sentindo um certo desconforto. Está bem, senhora. Vou dirigir com muito, muito cuidado, exclusivamente para salvar o meu emprego e, possivelmente, a minha vida. Se a cadela se beneficiar com isso, será apenas um bônus. Com Madeleine enroscada no banco do carona, acendi outro cigarro e esfreguei meus pés descalços e gelados, de modo que os dedos pudessem voltar a segurar a embreagem e o freio. Embreagem, mudança, soltar a embreagem, eu cantava, tentando ignorar os gemidos lamentáveis da cadela toda vez que eu acelerava. Ela alternava entre chorar, gemer e bufar. Quando chegamos ao edifício de Miranda, a cadelinha estava quase histérica. Tentei acalmá-la, mas ela percebeu minha falta de sinceridade. E além disso, eu não tinha mãos livres com que dar-lhe tapinhas carinhosos ou aninhá-la. Então foram para isso os 4 anos diagramando e desconstruindo livros, peças, contos e poemas. A chance de confortar uma bulldog pequena, branca, semelhante a um morcego, enquanto tentava não destruir o carro realmente muito caro de outra pessoa. Doce vida, exatamente como sempre sonhei. Consegui me livrar do carro na garagem e da cadela com o porteiro de Miranda, sem mais acidentes, mas as minhas mãos ainda estavam tremendo quando entrei na limusine que tinha me acompanhado por toda a cidade. O motorista olhou para mim com simpatia e fez um comentário solidário sobre a dificuldade da alavanca de câmbio, mas eu não estava afim de muita conversa. De volta ao edifício Elias Clark, eu disse com um longo suspiro, e o motorista deu a volta na quadra e seguiu em direção a Park Avenue. Como eu fazia esse caminho todo dia, às vezes 2 vezes por dia, sabia que tinha exatamente 8 minutos para respirar, me recompor e imaginar uma maneira de disfarçar as manchas de cinza e suor que tinham se tornado permanentes na camurça Gucci. Os sapatos, bem, esses não tinham mais jeito, pelo menos até poderem ser consertados pelo batalhão de sapateiros da Runway, que existiam para essas emergências. O trajeto foi concluído em 6 minutos e meio, e não tive outra escolha senão mancar, como uma girafa desequilibrada, sobre um sapato sem salto e outro com salto de 10 centímetros. Uma passada rápida no closet resultou num par novinho de botas Jimmy Choo até os joelhos, perfeitas para a saia de couro de que me apossei, jogando a calça de camurça na pilha Couture Cleaning, onde os preços básicos da lavagem a seco começavam em $75 por item. Agora só faltava passar rapidamente no closet de beleza, onde uma das editoras deu uma olhada na minha maquiagem riscada de suor e pegou um baú cheio de corretivos. Nada mal, pensei, olhando-me em um dos onipresentes espelhos de corpo inteiro. Talvez nem se percebesse que minutos antes eu estava prestes a me matar e a todo mundo à minha volta.
Fui para a área dos assistentes, fora da sala de Miranda, e sentei-me tranquilamente em meu lugar, esperando com ansiedade alguns minutos livres antes de ela retornar do almoço. Andrea! Chamou de sua sala mobiliada de maneira austera, deliberadamente fria. Onde estão o carro e a cadelinha? Pulei da minha cadeira e corri o mais que pude sobre o carpete felpudo, usando um salto de 12 centímetros, e fiquei diante de sua mesa. Deixei o carro com o manobrista e Madeleine com o porteiro, Miranda, respondi, orgulhosa por ter concluído as duas tarefas sem acabar com o carro, o cachorro ou comigo mesma. E por que fez isso? Rosnou, erguendo os olhos de seu exemplar de Women's Wear Daily pela primeira vez desde que entrei. Pedi especificamente que trouxesse os dois ao escritório, já que as meninas chegarão daqui a pouco e temos de sair. Oh, bem, na verdade, achei que tinha dito que os queria em... Chega! Os detalhes de sua incompetência não me interessam. Vá buscar o carro e a cadelinha. Traga-os para cá. Espero estarmos todos prontos para sair dentro de 15 minutos. Entendido? 15 minutos? Essa mulher estava pirando. Levaria 1 ou 2 minutos para descer, entrar na limusine, mais 6 ou 8 para chegar ao apartamento, e então, cerca de 3 horas para encontrar a cadelinha no apartamento de 18 cômodos, retirar o maldito carro de câmbio manual de sua vaga e conseguir percorrer 20 quadras até o escritório. É claro, Miranda, 15 minutos. Recomecei a tremer no momento em que disparei de sua sala, perguntando-me se meu coração não poderia simplesmente parar na idade madura de 23 anos. O primeiro cigarro que acendi aterrissou diretamente no alto da minha nova Jimmy, onde, em vez de cair no cimento, fumegou o tempo suficiente para fazer um pequeno e definido furo. Ótimo, murmurei, simplesmente do cacete. Mais pontos, arredondando meu total em 4.000 para a mercadoria arruinada hoje. Um novo recorde pessoal. Talvez ela morra antes que eu volte, pensei, decidindo que estava na hora de olhar o lado bom. Talvez, só talvez, ela sucumbisse a alguma doença rara e todos seríamos libertados de seu manancial de tormento. Saboreei uma última tragada antes de apagar o cigarro e disse a mim mesma para ser racional. Você não quer que ela morra, pensei, espreguiçando-me no assento de trás. Porque se ela morre, você perde toda a esperança de matá-la você mesma. E isso seria uma pena. CD 2. Eu não sabia nada quando fui à minha entrevista e entrei nos infames elevadores do Elias Clark, aqueles transportadores de todas as coisas en vogue. Eu não fazia ideia de que os colunistas de fofocas, mais bem relacionados da cidade, socialites e executivos da mídia, eram obcecados pelas usuárias perfeitamente maquiadas, bem produzidas desses elevadores suaves e silenciosos. Eu nunca tinha visto mulheres com um cabelo louro tão brilhante. Não sabia que esses reflexos custavam $6.000 anuais para serem mantidos. Nem que outros, que estavam mais por dentro, eram capazes de identificar os coloristas depois de uma olhadela rápida no produto final. Nunca tinha visto homens tão bonitos. Eram perfeitamente sarados. Não musculosos demais porque isso não é sexy. E exibiam sua incessante dedicação à ginástica em elegantes golas rolês e calças de couro justas. Bolsas e sapatos que eu nunca tinha visto em pessoas de verdade gritavam Prada, Armani, Versace. Eu soubera por uma amiga de uma amiga, uma assistente de redação da revista Chic, que volta e meia os acessórios se encontravam com seus fabricantes nesses mesmos elevadores. Uma reunião comovente, em que Miuccia Prada, Giorgio Armani ou Donatella Versace podiam, mais uma vez, admirar seus escarpins da coleção Verão 2002 ou sua bolsinha toalete da coleção Primavera em pessoa. Eu sabia que as coisas estavam mudando para mim, só não tinha certeza se para melhor. Até então, eu tinha passado os últimos 23 anos personificando os Estados Unidos do interior. Toda a minha existência era um clichê perfeito. Crescer em Avon, Connecticut, tinha significado esporte no ginásio, reuniões de grupos da juventude, festinhas com bebidas em belos ranchos no subúrbio, quando os pais estavam fora. Usávamos calças de moletom na escola, jeans no sábado à noite e babados em profusão nas festas. E a faculdade? Bem, esse era um mundo de sofisticação depois do 2º grau.
Brown fornecia atividades intermináveis, aulas e grupos para todo tipo de artista, desajustado e nerd de computador. Qualquer interesse intelectual ou criativo que eu quisesse desenvolver, independentemente do quanto esotérico ou impopular fosse, tinha um espaço na Brown. A alta moda talvez fosse a única exceção para esse fato amplamente propagado. 4 anos por Providence usando casaco de pele de carneiro e botas resistentes, estudando os impressionistas franceses e escrevendo artigos prolixos não me prepararam, de nenhum modo concebível, para o meu primeiro emprego depois de formada. Consegui adiá-lo pelo máximo de tempo possível. Durante 3 meses depois da graduação, juntei cada centavo que consegui e parti em uma viagem solo. Percorri a Europa de trem durante 1 mês, passando muito mais tempo nas praias do que nos museus, e não me preocupei muito em manter contato com ninguém em casa, exceto Alex, o meu namorado há 3 anos. Ele sabia que depois de 5 semanas, mais ou menos, eu começaria a me sentir só, e como seu treinamento para o professor dos Estados Unidos tinha terminado, e ele teria o resto do verão até começar em setembro, apareceu de surpresa em Amsterdã. Eu tinha, então, percorrido a maior parte da Europa, e ele havia viajado no verão anterior, de modo que, depois de uma tarde não tão sóbria em um dos cafés, juntamos nossos cheques de viagem e compramos 2 passagens de ida a Bangkok. Fizemos juntos grande parte do sudeste da Ásia, raramente gastando mais de $10 por dia, e conversando obsessivamente sobre os nossos futuros. Ele estava excitado por começar a ensinar inglês em uma das escolas desprivilegiadas da cidade, dominado totalmente pela ideia de formar mentes jovens e orientar os mais pobres e mais negligenciados, de uma maneira que somente Alex poderia estar. Minhas metas não eram tão elevadas. Eu tinha a intenção de encontrar trabalho em uma editora de revistas. Apesar de saber que era altamente improvável eu, uma recém-formada, ser contratada pela The New Yorker, estava decidida a começar a escrever para a revista antes da minha 5ª reunião anual de ex-alunos. Era tudo o que eu queria, o único lugar onde eu desejava realmente trabalhar. A primeira vez que ali foi depois de ter ouvido meus pais discutindo um artigo e minha mãe dizer: "Foi tão bem escrito, não se lê mais coisas assim." E meu pai tinha concordado. Sem dúvida, é a única coisa inteligente que se escreve hoje em dia. Adorei. Adorei as resenhas elegantes e as charges espirituosas, e a sensação de ser admitida em um clube exclusivo de leitores especiais. Tinha lido todos os números nos últimos 7 anos, e conhecia cada seção, cada editor e cada escritor. Alex e eu conversamos sobre como estávamos começando um novo estágio em nossas vidas, como tínhamos sorte em fazer isso juntos. Mas não tínhamos nenhuma pressa em voltar, sentindo, de alguma maneira, que esse talvez fosse o último período calmo antes da loucura. Estendemos, de maneira idiota, nossos vistos em Delhi, para que pudéssemos ter algumas semanas extras viajando pela região rural da Índia. Bem, nada acaba com um romance mais rapidamente do que uma disenteria amebiana. Fiquei 1 semana em um albergue indiano imundo, implorando a Alex que não me abandonasse à morte naquele lugar infernal. 4 dias depois, aterrissamos em Newark e minha preocupada mãe me enfiou no banco de trás do carro e cacarejou durante todo o caminho para casa. De certa maneira, foi a realização do sonho de uma mãe judia, uma razão real para ir de um médico a outro, certificando-se completamente de que todos os miseráveis parasitas tinham abandonado a sua filhinha. Precisei de 4 semanas para voltar a me sentir humana, e mais 2 até começar a sentir que viver na casa dos pais era insuportável. Mamãe e papai eram ótimos, mas ouvi-los perguntar aonde eu ia cada vez que eu saía, ou onde tinha estado sempre que retornava, me envelhecia rapidamente. Liguei para Lily e perguntei se podia passar a noite no sofá do seu minúsculo conjugado no Harlem. Por ter um coração tão generoso, ela concordou. Acordei no minúsculo conjugado no Harlem, ensopada de suor. Minha testa latejava, meu estômago se revirava, cada nervo vibrava de uma maneira nada sexy. Ah, voltou, pensei, aterrorizada. Os parasitas tinham retornado ao meu corpo e eu estava fadada a sofrer eternamente. E se fosse pior? Se eu tivesse contraído uma forma rara de dengue, malária, até mesmo ebola?
Fiquei deitada em silêncio, tentando enfrentar minha morte iminente, quando lembranças da noite anterior me vieram à memória. Um bar enfumaçado em algum lugar do East Village. Alguma coisa chamada música Jazz Fusion. Uma bebida rosa forte em um copo para martini. Oh, náusea! Oh, façam isso parar. Amigos passando para me dar as boas-vindas. Um brinde, um gole, outro brinde. Oh, graças a Deus! Não era um tipo raro de febre hemorrágica, era apenas ressaca. Nunca me ocorreu que eu não pudesse suportar a bebida depois de perder 10 quilos com a disenteria. Afinal, 1,78 m e 58 quilos não era um bom agouro para uma noitada fora, embora fosse para um emprego em revista de moda. Corajosamente, me arranquei do sofá estropiado em que dormira durante essa semana e concentrei toda a minha energia em não ficar doente. A adaptação aos Estados Unidos, a comida, as maneiras, as chuveiradas gloriosas, não tinha sido excessivamente extenuante, mas a coisa de ser hóspede estava se tornando banal rapidamente. Calculei que, trocando o que tinha sobrado de bahts e rúpias, me restava cerca de 1 semana e meia até ficar sem um tostão. E a única maneira de conseguir dinheiro com os meus pais era voltando para casa e para seu círculo vicioso de segundas opiniões. Esse pensamento sensato foi a única coisa que me impulsionou para fora da cama, em um dia profético de novembro, para onde eu era esperada, em 1 hora, para a minha primeira entrevista de emprego. Tinha passado a última semana estacionada no sofá de Lily, ainda fraca e exausta, até ela, finalmente, gritar para eu ir embora, pelo menos por algumas horas por dia. Sem saber o que fazer comigo mesma, comprei um metrocard e andei de metrô, distribuindo, apaticamente, meu currículo resumido. Deixei-o com guardas da segurança de todas as grandes revistas, com uma carta desanimada, explicando que queria ser assistente do departamento editorial e ganhar um pouco de experiência em redação. Estava fraca demais e cansada demais para me preocupar se alguém realmente as leria, e a última coisa que estava esperando era uma entrevista. Mas o telefone de Lily tinha tocado exatamente no dia anterior, e, surpreendentemente, alguém dos recursos humanos no Elias Clark queria bater um papo comigo. Eu não sabia se seria uma entrevista oficial, mas de qualquer jeito, um papo soou mais aceitável. Engoli um analgésico com um antiácido e consegui juntar uma jaqueta com uma calça que não combinavam e de modo algum formavam um conjunto, mas pelo menos se acomodaram sobre minha figura esquálida. Uma camisa social, um rabo de cavalo não muito alto e um par de sapatos baixos, ligeiramente gastos, completaram o meu visual. Não era o máximo. De fato, beirava a feiura suprema, mas teria de ser o bastante. Não vão me contratar ou rejeitar com base somente na aparência, me lembro de ter pensado. Sem dúvida, não estava muito lúcida. Apareci para a entrevista, às 11 horas, e não entrei em pânico até me defrontar com a fila de pernas compridas, tipo Twig, esperando os elevadores. Seus lábios não paravam de se mexer, e a tagarelice era pontuada somente pelo som dos saltos finos batendo no chão. Tagarelice, pensei. Perfeito. Os elevadores. Inspira, expira. Lembrei. Não vai vomitar. Não vai vomitar. Está aqui só para conversar sobre ser assistente do departamento editorial. E depois, direto de volta ao sofá. Você não vai vomitar. Mas sim, adoraria trabalhar na Reaction. Sim, é claro. Acho que The Buzz seria conveniente. Como? Para eu escolher? Bem, precisarei de uma noite para decidir entre lá e Maison Vaux. Maravilhoso. Instantes depois, eu exibia um crachá de visitante inadequado em meu pseudo-conjunto inadequado. Não há tempo, descobri que os visitantes bem informados simplesmente prendiam esses crachás nas bolsas, ou ainda melhor, livravam-se deles imediatamente. Somente os fracassados mais provincianos realmente os usavam. E indo para os elevadores. Então, entrei. Para cima, sem parar, movendo-se velozmente no espaço e no tempo, e infinito sex appeal a caminho do recursos humanos. Eu me permiti relaxar por 1 ou 2 segundos durante essa viagem veloz e silenciosa.
Perfumes fortes e doces, misturados com o cheiro de couro novo, transformavam esses elevadores, de meramente funcionais, em quase eróticos. Subimos, passando rápido entre andares, parando para deixar as beldades na Chic, Mantra, The Bus e Coquette. As portas abriam silenciosamente, reverentemente, para áreas impecavelmente brancas de recepção. Móveis chiques, de linhas simples, limpas, desafiavam as pessoas a se sentarem, prontos para gritarem em agonia se alguém, horror, se derramasse. Os nomes das revistas eram em negrito e identificáveis, em tipologias cheias de estilo ao longo das paredes que flanqueavam a sala de espera. Portas de vidro espesso e opaco protegiam os títulos. São nomes que o americano médio reconhece, mas que nunca se imagina andando para lá e para cá sob o mesmo teto. Embora eu confesse que nunca tinha tido um emprego mais impressionante do que servir frozen iogurte, havia escutado o suficiente das histórias contadas por meus amigos, profissionais novinhos em folha, para saber que a vida numa empresa simplesmente não era assim. Não chegava nem perto. Não havia as enjoativas luzes fluorescentes, o carpete nunca mostra sujeira, onde secretárias mal vestidas deveriam estar comodamente instaladas, presidiam moças refinadas, com maçãs do rosto proeminentes e roupas profissionais elegantes. Almoxarifado não existia. Necessidades básicas como arquivos em pastas, latas de lixo e livros não estavam presentes. Observei como 6 andares desapareceram em redemoinhos de perfeição branca antes de eu sentir o veneno no ar e escutar a voz. Ela é uma vaca. Não aguento mais. Quem aguenta? Quero dizer, realmente, quem aguenta? Sibilou uma garota de 20 e poucos anos, em uma saia de pele de cobra e uma camiseta justa bem mini, parecendo mais adequada para uma noitada numa boate do que para um dia no escritório. Eu sei. O que acha que tive de suportar nos últimos 6 meses? Uma vaca. E de péssimo gosto também, concordou sua amiga, com uma sacudidela enfática de seu adorável cabelo curtinho. Misericordiosamente, cheguei ao meu andar e o elevador abriu. Interessante, pensei. Se comparasse esse ambiente de trabalho em potencial com um dia comum na vida de uma garota do grupinho do colégio, até que parecia ser melhor. Estimulante? Bem, talvez não. Delicado, doce, instrutivo? Não exatamente. O tipo de lugar que faz com que você queira sorrir e fazer um bom trabalho? Não, ok? Não. Mas se está procurando elegância rápida, magra, sofisticada, incrivelmente atualizada e arrebatadora de corações, Elias Clark é a Meca. As joias magníficas e a impecável maquiagem da recepcionista dos recursos humanos nada fizeram para diminuir minha tirânica sensação de inadequação. Ela disse para eu me sentar e ficar à vontade para dar uma olhada em algumas das nossas publicações. Em vez disso, tentei, freneticamente, decorar os nomes de todos os diretores das revistas da empresa, como se fossem me interrogar sobre eles. Eu já conhecia Stephen Alexander, é claro, da revista Reaction, e não foi muito difícil me lembrar de Turner e Michelle, da The Bus. De qualquer jeito, essas eram, realmente, as únicas coisas interessantes que publicavam, achei. Eu me sairia bem. Uma mulher baixa, esbelta, apresentou-se como Sharon. Então, querida, você está querendo entrar para as revistas, não está? Perguntou enquanto me conduzia, passando por uma fila de modelos de pernas compridas, todas parecidas, até a sua austera e fria sala. É algo difícil, quando se está saindo da faculdade, entende? Muita, mas muita competição lá fora para muito poucos empregos. E os poucos disponíveis, bem, não são exatamente bem pagos, se você entende o que quero dizer. Baixei os olhos para o meu traje barato, que não combinava, e para os sapatos inadequados, e me perguntei por que tinha chegado a me dar a esse trabalho. Pensando profundamente em como me arrastaria de volta àquele sofá-cama, com biscoitos suficientes e cigarros para 2 semanas, mal percebi quando ela sussurrou. Mas há uma oportunidade incrível neste momento, e vai ser para já. Minha antena se ligou enquanto eu tentava obrigá-la a se comunicar olho a olho comigo. Oportunidade? Para já? Minha mente estava correndo. Ela queria me ajudar? Gostava de mim? Por quê?
Eu ainda nem tinha aberto a boca. Como ela poderia gostar de mim? E por que ela começava a se parecer com um vendedor de carros? Querida, pode me dizer o nome da diretora da Runaway? Perguntou, olhando diretamente para mim desde que eu me sentara. Um branco total e completo. Não me lembrava de nada. Não acreditei que ela estivesse me interrogando. Nunca tinha lido Runaway na minha vida. Ela não podia estar me perguntando justo sobre essa. Ninguém dava importância ao Runaway. Era uma revista de moda, pelo amor de Deus, que eu nem tinha certeza se continha alguma coisa escrita. Apenas um monte de modelos de aparência raquítica e anúncios luxuosos. Gaguejei por um momento, enquanto diferentes nomes de diretores que havia pouco eu forçava o meu cérebro a lembrar, giravam dentro da minha cabeça, dançando em pares trocados. Em alguma parte nos recessos profundos da minha mente, eu tinha certeza de que sabia o seu nome. Afinal, quem não sabia? Mas o nome não tomou forma em meu cérebro confuso. Bem, parece que não me lembro do nome dela agora, mas sei quem é claro, eu sei. Todo mundo sabe quem ela é. Eu simplesmente, acho que... não me lembro neste exato momento. Ela me olhou de perto. Seus grandes olhos castanhos finalmente se fixaram em meu rosto, que agora transpirava. Miranda Priestley. Ela quase cochichou, com um misto de reverência e medo. O nome dela é Miranda Priestley. Seguiu-se um silêncio. Durante o que me pareceu 1 minuto inteiro, nenhuma de nós disse uma palavra. Mas então, Sharon deve ter decidido fazer vista grossa para meu crucial passo em falso. Na época, eu não sabia que ela estava desesperada para contratar outra assistente para Miranda. Eu não podia saber que ela estava desesperada para fazer essa mulher parar de chamá-la dia e noite, interrogando-a sobre candidatas em potencial. Desesperada para encontrar alguém, qualquer um, que Miranda não rejeitasse. E se eu, embora fosse improvável, tivesse nem que fosse uma chance mínima de ser contratada, e assim, aliviá-la? A solicitude seria reconhecida. Sharon sorriu e disse que eu ia me reunir com as 2 assistentes de Miranda. 2 assistentes? Ah, sim, confirmou ela com um olhar exasperado. É claro que Miranda precisava de 2 assistentes. Sua assistente sênior atual, Ellison, fora promovida a editora de beleza da Runaway, e Emily, assistente júnior, iria substituí-la. Isso deixava o cargo de assistente júnior vago. Andréa, sei que acaba de se formar e provavelmente não está familiarizada com o funcionamento interno do mundo das revistas. Interrompeu-se dramaticamente, buscando as palavras certas. Mas acho que é meu dever, minha obrigação, dizer-lhe como essa oportunidade é realmente única. Miranda Priestley fez nova pausa, tão dramática quanto a primeira, como se mentalmente fizesse uma reverência. Miranda Priestley é a mulher mais influente na indústria da moda e, sem dúvida, uma das diretoras de revista mais importantes do mundo. Do mundo! A chance de trabalhar para ela, de observá-la editar e se reunir com escritores e modelos famosos, ajudá-la a realizar tudo o que ela realiza diariamente. Não preciso dizer que é um emprego pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Ah, sim, quer dizer, sim, parece maravilhoso. Respondi, me perguntando por que Sharon estava tentando me convencer de algo pelo qual 1 milhão de garotas dariam a vida. Mas não havia tempo para pensar nisso. Ela pegou o telefone e cantou algumas palavras, e em minutos me acompanhou aos elevadores para começar a minha entrevista com as 2 assistentes de Miranda. Achei que Sharon começava a parecer um pouco um robô, mas então chegou a hora do meu encontro com Emily. Desci para o 17º andar e esperei na área de recepção branca da Runaway. Levou mais de meia hora para uma garota alta, magra, surgir por detrás das portas de vidro. Uma saia de couro até a metade da perna pendia de seus quadris, e seu cabelo ruivo desalinhado estava preso em um coque descuidado, mas ainda assim charmoso, no alto da cabeça. Sua pele era clara, sem sequer uma única sarda ou mancha, e perfeitamente lisa sobre as maçãs do rosto mais altas que eu já tinha visto. Ela não sorriu. Sentou-se do meu lado e me examinou cuidadosamente, seriamente, mas sem demonstrar muito interesse. Superficial. E então, sem que ninguém perguntasse, e ainda não tendo se apresentado,
A garota que supôs ser Emily lançou-se em uma descrição do cargo. O tom monótono de suas declarações disse-me mais do que todas as suas palavras. Obviamente, ela já tinha feito isso dezenas de vezes, e não acreditava muito que eu fosse diferente do resto, e, consequentemente, não perderia muito tempo comigo. É difícil, não há dúvida. Serão 14 horas por dia, sabe? Não todos os dias, mas o bastante. Continuou falando, sem olhar para mim. E é importante compreender que não haverá trabalho editorial. Como assistente júnior de Miranda, será exclusivamente responsável por antecipar suas necessidades e satisfazê-las. Bem, essas poderão ser qualquer coisa, desde encomendar seu papel de carta preferido a acompanhá-lo nas compras. De qualquer jeito, é sempre divertido. Quer dizer, tem de passar um dia após outro, semana após semana, com essa mulher absolutamente surpreendente. E ela é surpreendente. Respirou fundo, parecendo um pouquinho animada pela primeira vez desde que começamos a falar. Parece ótimo, eu disse para valer. Minhas amigas que tinham começado a trabalhar imediatamente após a graduação já estavam havia 6 meses em suas funções para iniciantes e todas pareciam acabadas. Bancos, agências de publicidade, editoras, não fazia diferença, todas estavam infelizes. Reclamavam dos dias longos, dos colegas e da burocracia. Porém, mais do que qualquer outra coisa, queixavam-se amargamente do tédio. Em comparação à escola, as tarefas que lhes designavam eram sem sentido, desnecessárias, apropriadas a um chimpanzé. Falavam das muitas e muitas horas passadas digitando números nos bancos de dados e ligando para pessoas que não queriam que ligassem para elas. De catalogarem, monotonamente, informações em uma tela de computador e pesquisarem assuntos completamente irrelevantes por meses seguidos, para que seus supervisores achassem que estavam sendo produtivas. Cada uma jurava que tinha ficado mais abobada nesse curto espaço de tempo desde a graduação, e não havia nenhuma saída à vista. Talvez eu não gostasse, particularmente, de moda, mas sem dúvida preferia fazer algo divertido durante o dia inteiro a ser absorvida por um emprego maçante. Sim, é bárbaro, simplesmente bárbaro. Quer dizer, realmente muito bom. De qualquer maneira foi um prazer conhecê-la. Vou chamar Ellison para que a conheça. Ela também é ótima. Quase tão rápido quanto terminou e desapareceu por trás do vidro com um farfalhar de couro e cachos, uma figura animada apareceu. Uma garota negra exuberante apresentou-se como Ellison, assistente sênior de Miranda, que acabava de ser promovida. E eu percebi imediatamente que ela era magra demais. Mas não pude nem mesmo me concentrar na maneira como seu abdômen arqueava para dentro e os ossos de sua bacia se projetavam para fora, porque eu estava fascinada com o fato de ela expor a barriga no trabalho. Ela usava calça de couro preta, tão macia quanto apertada, e uma blusa branca sem mangas, felpuda, ou seria peluda, apertada nos seios, terminando 5 centímetros acima do umbigo. Seu cabelo comprido era preto como tinta e caía nas costas como uma manta espessa, lustrosa. Os dedos das mãos e dos pés estavam pintados de um branco luminoso, parecendo refulgir de dentro, e suas sandálias acrescentavam 8 centímetros à sua estrutura de 1,80 m. Ela conseguia parecer incrivelmente sexy, seminua e com classe, tudo ao mesmo tempo, se bem que para mim parecesse, de modo geral, fria, literalmente. Afinal, era novembro. Oi, sou Ellison, como provavelmente você já sabe, começou, tirando um pouco de pelo da blusa da sua quase inexistente coxa coberta de couro. Acabei de ser promovida a editora, e isso é a grande coisa de se trabalhar para Miranda. Sim, são muitas horas e o trabalho é duro, mas é incrivelmente charmoso, e milhões de garotas dariam a vida por isso. E Miranda é uma mulher, uma diretora, uma persona maravilhosa que cuida realmente de suas garotas. Você vai saltar anos na escalada profissional trabalhando apenas 1 ano para ela. Se for talentosa, ela a mandará diretamente ao topo. E... Ela continuou divagando, sem se preocupar em erguer os olhos ou fingir qualquer paixão pelo que estava dizendo. Apesar de eu não ter a impressão de que ela era idiota, seus olhos estavam vidrados, da maneira que vemos nos membros de uma seita ou nos que sofreram lavagem cerebral.
Tive a nítida impressão de que poderia cair no sono, enfiar o dedo no nariz ou simplesmente ir embora, que ela não notaria. Quando finalmente concluiu e foi avisar outra entrevistadora, quase despenquei nos sofás nada acolhedores na recepção. Estava tudo acontecendo tão rápido, tão fora de controle, mas ainda assim eu estava excitada. E daí se eu não sabia quem era Miranda Priestley? Todo mundo parecia muito impressionado. Era uma revista de moda, e não algo um pouco mais interessante, mas muito melhor trabalhar na Runway do que em alguma publicação horrível por aí, certo? O prestígio de ter Runway em meu currículo certamente me daria muito mais credibilidade quando me candidatasse a trabalhar na The New Yorker do que, digamos, a Popular Mechanics. Além disso, eu estava certa de que 1 milhão de garotas dariam a vida por esse emprego. Depois de meia hora de ruminações, outra garota alta incrivelmente magra veio à recepção. Ela disse seu nome, mas não consegui me concentrar em nada a não ser no seu corpo. Usava uma saia justa de denim esfarrapado, uma camisa branca transparente e sandálias prateadas de tiras. Além disso, estava perfeitamente bronzeada, as unhas feitas, e exposta de uma maneira como pessoas normais não ficam quando há neve no chão. Só quando ela mencionou que eu a seguisse pela porta de vidro e tive de me levantar, é que fiquei totalmente ciente da minha roupa medonhamente inadequada, do cabelo sem viço e da completa falta de acessórios, de joias, em suma, de como estava mal vestida. Até hoje, o pensamento do que eu usava naquele dia e de que levava algo parecendo a uma maleta me assombra. Posso sentir meu rosto corar quando me lembro de como era desajeitada no meio das mulheres mais elegantes da cidade de Nova York. Só mais tarde, quando estava no limite de me tornar mais uma do grupo, soube como tinham rido de mim entre as entrevistas. Depois do exame requisitado, a garota estonteante me levou à sala de Cherry Caston, diretora executiva da Runway e uma lunática adorável e versátil. Ela também falou durante o que me pareceram horas, mas dessa vez eu escutei de verdade. Escutei porque ela parecia adorar seu trabalho, falando excitada sobre o aspecto das palavras na revista, do número maravilhoso que estava lendo, dos escritores com quem lidava e redatores que ela supervisionava. Não tenho nada a ver com o lado da moda deste lugar, declarou com orgulho, por isso é melhor guardar esse tipo de pergunta para outras pessoas. Quando lhe disse que o seu trabalho é que parecia ser o mais atraente, que eu não tinha nenhum interesse particular na informação em moda, o seu sorriso se alargou. Bem, nesse caso, Andréa, talvez você seja exatamente o que precisamos. Acho que está na hora de conhecer Miranda. E quer um conselho? Olhe direto nos olhos e se venda. Venda-se bem e ela respeitará isso. Como se recebesse uma instrução, a garota estonteante entrou rápido e me acompanhou à sala de Miranda. Foi somente o 32º percurso, mas pude sentir todos os olhos em mim. Olhavam por detrás do vidro fosco da sala da diretora e do espaço aberto dos cubículos das assistentes. Uma beldade na copiadora virou-se para me examinar, e o mesmo fez um homem absolutamente magnífico, apesar de obviamente gay e interessado em examinar somente a minha roupa. Quando eu estava para atravessar a porta que dava para a parte das assistentes, no lado de fora da sala de Miranda, Emily pegou a minha pasta e a jogou debaixo de sua mesa. Levei somente 1 segundo para perceber que a mensagem era: carregue isso e perca toda a credibilidade. E então, vi-me em pé em sua sala, um espaço amplo com imensas janelas e fortemente iluminada. Nenhum outro detalhe do espaço causou impressão nesse dia. Eu não consegui tirar meus olhos dela. Como eu só conhecia Miranda Priestley por fotografia, fiquei chocada ao ver como era magricela. A mão que estendeu era de ossos pequenos, feminina, macia. Ela teve de erguer a cabeça para me olhar no olho, apesar de não ter se levantado para me cumprimentar. Seu cabelo tingido de louro com habilidade estava puxado para trás com um laço elegante, deliberadamente frouxo para dar uma aparência casual, mas ainda bem definido. E apesar de não sorrir, não parecia particularmente intimidadora. Pelo contrário,
Parecia gentil e, de certa forma, encolhida atrás da mesa preta agourenta, e embora não tenha me convidado a sentar, senti-me à vontade o bastante para pedir uma das cadeiras pretas desconfortáveis à sua frente. E foi então que notei. Ela estava me observando atentamente, anotando mentalmente minhas tentativas de ser elegante e adequada, e dando uma certa impressão de estar se divertindo. Condescendente e desajeitada, sim, mas medíocre não. Ela foi a primeira a falar. "O que a trouxe ao Runway, Andrea?" perguntou com seu sotaque britânico de classe alta, não desviando nunca os olhos dos meus. "Bem, Sharon me entrevistou e me disse que estavam procurando uma assistente." Comecei, a voz um pouco insegura. Quando ela assentiu com a cabeça, minha confiança aumentou um pouquinho. E agora, depois de falar com Emily, Ellison e Cheryl, sinto como se percebesse o tipo de pessoa que está procurando, e estou confiante de que seria perfeita para o cargo, eu disse, lembrando-me das palavras de Cheryl. Ela pareceu se divertir por um momento, mas não ter se surpreendido. Foi nesse ponto que comecei a querer o emprego mais desesperadamente, da maneira como as pessoas anseiam por coisas que consideram inatingíveis. Podia não ser como entrar para direito ou ter um ensaio publicado no jornal do campus, mas era, em minha mente faminta de sucesso, um verdadeiro desafio. Um desafio porque eu era uma impostora e não muito boa nisso. Tinha percebido no minuto em que pisei no andar da runway que ali não era o meu lugar. Minhas roupas e meu cabelo estavam errados, porém ainda mais flagrantemente deslocada era a minha atitude. Eu não sabia nada de moda e não ligava, nem um pouco. E, no entanto, tinha de conseguir. Além disso, 1 milhão de garotas dariam a vida por esse emprego. Continuei a responder as perguntas sobre mim mesma, com uma franqueza e confiança que me surpreenderam. Não houve tempo para a intimidação. Afinal, ela parecia bastante agradável e eu, por incrível que pareça, não sabia nada que contrariasse isso. Tropeçamos um pouco quando ela perguntou que línguas estrangeiras eu falava. Quando respondi que sabia hebraico, ela fez uma pausa, pôs as mãos sobre a mesa e disse secamente: "Hebraico? Esperava francês, ou pelo menos algo mais útil." Quase pedi desculpas, mas me contive. Infelizmente, não falo uma palavra de francês, mas tenho certeza de que isso não será um problema. Ela voltou a juntar as mãos. "Aqui diz que estudou na Brown?" "Sim, eu, me especializei em inglês, concentrando-me em redação. Escrever sempre foi uma paixão." "Essa não", censurei a mim mesma. Precisava usar a palavra paixão? "Então, sua afinidade com a redação significa que não está particularmente interessada em moda?" Ela tomou um gole de um líquido espumante em um copo e tornou a pô-lo na mesa, em silêncio. Uma olhadela de relance ao copo mostrou que ela era o tipo de mulher que podia beber sem deixar uma daquelas marcas nojentas de batom. Ela mantinha os lábios perfeitamente pintados, independentemente da hora. "Oh, não, é claro que não. Adoro moda." Menti tranquilamente. "Estou ansiosa para aprender ainda mais sobre isso, já que acho que seria maravilhoso escrever sobre moda, um dia." De onde diabos tirei isso? Estava se tornando uma experiência de observar a si mesmo fora do próprio corpo. As coisas continuaram com a mesma facilidade relativa até ela fazer a sua última pergunta. Que revistas eu lia regularmente? Inclinei-me à frente, demonstrando interesse, e comecei a falar. "Bem, só assino The New Yorker e Newsweek, mas leio regularmente The Buzz. Às vezes, Time, mas é superficial. E US News é conservadora demais. É claro que, com um prazer culpado, dou uma olhada na Chic, e como acabo de chegar de viagem, leio todas as revistas de viagens e leio Runway, Andrea," interrompeu-me, inclinando-se sobre a mesa e me olhando ainda mais atentamente que antes. Isso aconteceu tão rápida e inesperadamente que pela primeira vez nesse dia fui pega desprevenida. Não menti, não elaborei nada, nem mesmo tentei explicar. Não. Depois de talvez 10 segundos de um silêncio impassível, ela fez um sinal para Emily me acompanhar à porta. E eu sabia que o emprego seria meu. CD 3. 3. Não parece que você conseguiu o emprego.
disse baixinho Alex, meu namorado, mexendo no meu cabelo, minha cabeça latejando em seu colo, depois do dia extenuante. Fui direto da entrevista para o seu apartamento no Brooklyn, não querendo dormir no sofá de Lily por mais uma noite e precisando contar a ele tudo o que tinha acontecido. Eu pensei em ficar lá, mas não queria que Alex se sentisse sufocado. Nem mesmo sei por que você o quereria. Depois de um instante, ele reconsiderou. Na verdade, parece uma oportunidade fenomenal. Quer dizer, se essa garota, a Ellison, começou como assistente de Miranda e agora é editora da revista, bem, pode ser muito bom. Vai fundo. Ele estava se esforçando para se mostrar animado, por mim. Namorávamos desde o penúltimo ano na Brown e eu conhecia cada inflexão de sua voz, cada olhar, cada sinal. Ele tinha começado algumas semanas antes no grupo escolar 277, no Bronx, e estava tão exausto que mal conseguia falar. Embora as crianças só tivessem 9 anos, ele tinha ficado decepcionado ao perceber como já estavam fartas e eram cínicas. Ficou enojado com a maneira como falavam sobre chupões, como conheciam 10 gírias diferentes para maconha e como adoravam se vangloriar do que roubavam ou do primo que estava em uma prisão de segurança máxima. Connoisseurs de prisões, Alex passou a chamá-los. São capazes de escrever um livro sobre as vantagens sutis da prisão Sing Sing sobre a Rickers, mas não sabem ler uma palavra da língua inglesa. Ele estava tentando achar uma maneira de influir nisso. Deslizei minha mão por dentro de sua camiseta e cocei suas costas. Coitadinho, parecia tão infeliz que me senti culpada por perturbá-lo com os detalhes da entrevista, mas eu tinha de falar sobre isso com alguém. Eu sei que não vai ter nada de editorial nesse emprego, mas tenho certeza de que serei capaz de escrever alguma coisa depois de alguns meses, eu disse. Não acha que é uma completa traição trabalhar em uma revista de moda, acha? Ele apertou meu braço e se deitou do meu lado. Meu amor, você é uma escritora brilhante, maravilhosa, e sei que será fantástica em qualquer lugar. E é claro que não significa trair. Vai pagar as suas contas. Você não disse que se ficar 1 ano na Runway, vai se poupar de 3 anos de uma droga de trabalho como assistente em outro lugar? Assenti com a cabeça. Foi o que Emily e Ellison disseram, que era um quiprocó automático. Trabalhe para Miranda durante 1 ano e consiga não ser demitida. E ela, com uma ligação, lhe arranjará um trabalho onde você quiser. Então, como poderia recusar? Sério, Andy, vai trabalhar 1 ano e conseguir um emprego na The New Yorker. É o que você sempre quis. E parece claro que chegará lá muito mais rápido fazendo isso do que qualquer outra coisa. Você tem razão, toda a razão. E além do mais, isso garante a sua mudança para Nova York. O que, tenho de admitir, é muito atraente para mim no momento. Beijou-me, um daqueles beijos longos, preguiçosos, que pareciam inventados por nós mesmos. Mas pare de se preocupar tanto. Como você mesma disse, ainda não tem certeza de que a vaga é sua. Vamos esperar e ver. Preparamos um jantar simples e adormecemos assistindo ao Letterman. Eu estava sonhando com crianças detestáveis de 9 anos, fazendo sexo no playground, enquanto tomavam um trago de Old English e gritavam com meu doce e amoroso namorado quando o telefone tocou. Alex pegou o fone e o pressionou na orelha, sem se dar ao trabalho de abrir os olhos ou dizer alô. Deixou-o cair rapidamente do meu lado. Eu não sabia bem se conseguiria juntar energia para pegá-lo. Alô, murmurei, relanceando os olhos ao relógio e vendo que eram 7h15 da manhã. Quem diabos ligaria a essa hora? Sou eu. Sou rouca uma Lily irada. Oi, está tudo bem? Acha que eu estaria ligando se estivesse tudo bem? Estou com uma ressaca que parece que vai me matar, e quando finalmente consigo parar de vomitar tempo suficiente para dormir, sou acordada por uma mulher assustadoramente animada que disse trabalhar no RH, no Elias Clark, e está procurando por você, às 7h15 da manhã. Ligue para ela e diga-lhe para perder o meu número. Desculpe, Lil, dei o seu número porque ainda não tenho celular. Não acredito que tenha ligado tão cedo. Será que isso é bom ou mal? Peguei o fone e saí da cama, fechando a porta sem fazer barulho. Não importa. Boa sorte. Depois me conta. Mas não nas próximas horas, ok? Certo. Obrigada. E desculpe.
Consultei o relógio de novo e não acreditei que estava para ter uma conversa de negócios. Pus café no bule e esperei até ficar pronto. Peguei uma xícara e fui para o sofá. Estava na hora de ligar. Não tinha escolha. Alô? Aqui é Andréa Sachs, disse com firmeza, embora minha voz me traísse com um acabar de acordar grave e áspero. Andréa, bom dia. Espero não ter ligado cedo demais, cantou Sharon, a voz cheia da luz do sol. Sei que não, querida, especialmente porque muito em breve você será um pássaro matutino. Tenho boas notícias. Miranda ficou muito bem impressionada e disse que está ansiosa para começar a trabalhar com você. Não é maravilhoso? Parabéns, querida. Como se sente sendo a nova assistente de Miranda Priestley? Imagino que esteja... Minha cabeça estava girando. Tentei levantar do sofá para pegar mais café, água, qualquer coisa que pudesse clarear a minha mente e verter as palavras dela para o inglês, mas apenas me afundei ainda mais nas almofadas. Estava me perguntando se gostaria do trabalho ou estava fazendo uma oferta oficial. Eu não conseguia dar sentido a nada que ela tinha acabado de falar, a não ser o fato de que Miranda Priestley tinha gostado de mim. Se deliciando com a notícia, quem não se sentiria assim? Bem, vamos ver. Você pode começar na segunda, está bem? Ela estará de férias, mas é um excelente momento para se começar. Deixa tempo para que conheça as outras garotas. Oh, elas são tão queridas. Conhecer? O quê? Começar na segunda? Garotas queridas? Nada fazia sentido na minha cabeça confusa. Escolhi uma única frase que compreendi e respondi. Acho que não posso começar na segunda, disse calmamente, esperando ter dito algo coerente. Dizer essas palavras tinham me induzido, por choque, a uma semivigília. Eu tinha atravessado as portas do Elias Clark pela primeira vez no dia anterior, e estava sendo acordada de um sono profundo para ouvir alguém me dizer que eu começaria a trabalhar em 3 dias. Era sexta-feira, 7 horas da maldita manhã, e queriam que eu começasse na segunda-feira. Começou a parecer que tudo girava fora de controle. Por que a pressa absurda? Essa mulher era tão importante que precisava tanto assim de mim? E por que exatamente Sharon parecia sentir tanto medo de Miranda? Começar na segunda seria impossível, não tinha onde morar. A base era a casa dos meus pais em Avon, o lugar para onde voltei, de má vontade, depois da graduação, e onde a maior parte das minhas coisas havia ficado quando viajei no verão. Todas as minhas roupas relacionadas à entrevista estavam empilhadas no sofá de Lily. Eu tinha tentado lavar a louça e esvaziar seus cinzeiros, comprar Häagen-Dazs para que ela não me odiasse, mas achava justo dar-lhe um tempo, mais do que necessário, de minha presença permanente, de modo que nos fins de semana acampava no AP de Alex. Isso significava minhas roupas e maquiagem de fim de semana no de Alex, no Brooklyn, o meu laptop e trajes desarmônicos no conjugado de Lily, no Harlem, e o resto da minha vida na casa dos meus pais em Avon. Eu não tinha apartamento em Nova York e não entendia como todos sabiam que a Madison Avenue seguia para o alto da cidade e a Broadway para baixo. Eu realmente não sabia o que era Uptown, isto é, a parte alta da cidade. E ela queria que eu começasse na segunda-feira? Bem, acho que não poderia na segunda, porque não moro em Nova York, expliquei rapidamente, apertando o telefone. E preciso de alguns dias para encontrar apartamento, comprar alguns móveis e me mudar. Ah, sim, acho que na quarta estaria bem, fungou ela. Depois de alguns minutos regateando, acertamos finalmente para o dia 17 de novembro, sem ser a próxima, a outra segunda-feira. Isso me dava pouco mais de 8 dias para encontrar e mobiliar uma casa em um dos mercados imobiliários mais loucos do mundo.